Leia comigo, ele diz assim, ó. Eu sei que está pequeno, gente, mas eu não consigo ampliar mais do que isso, infelizmente. A gaiola de Faraday nada mais é do que uma blindagem eletrostática, ou seja, uma superfície condutora que envolve e delimita uma região do espaço. A respeito desse fenômeno, considere as seguintes afirmativas. Tudo bem. Desculpa. Só para a gente explorar um pouquinho mais isso, a gente encontra a gaiola de Faraday facilmente em duas coisas do nosso cotidiano. A primeira é no nosso micro-ondas. O micro-ondas ele é uma gaiola de Faraday, ele tem que ser uma gaiola de Faraday, para que ele não deixe o campo elétrico e o campo eletromagnético produzido pela micro-onda que aquece o seu alimento, transpassar pela superfície e acabar atingindo o seu organismo, o seu corpo. Então, o aparelho de micro-ondas ele é uma gaiola de Faraday, tudo bem? E a gente espera que ela funcione perfeitamente. Outra gaiola de Faraday que a gente tem, por exemplo, é o carro. O carro ele é uma gaiola de Faraday. E é por isso que muitas vezes quando a gente fecha todos os vidros do carro, a gente está com o carro todo fechado, o sinal de 3G cai, o sinal de ligação cai. Faça esse teste algum dia. Você está dentro do carro com os vidros abertos, você tem lá 5 pontinhos do sinal de 3G, de 4G. Se você fechar os vidros, o sinal cai um pouco. Hoje em dia, como o sinal é muito forte, é difícil de você perder o sinal, ficar sem sinal, mas você diminui ali a potência do sinal que chega dentro do veículo, tudo bem? É por esse motivo também, é pelo carro ser uma gaiola de Faraday, que quando o carro, por exemplo, é atingido por um raio ou por um fio da rua, um fio eletrizado da rua, não acontece nada com os seus ocupantes. Acabei de falar por quê? Porque no interior do corpo eletrizado, o campo elétrico vale 0. Não tem campo elétrico lá, somente nas pontas. Então, se você estiver dentro de um carro e um cabo, um fio, um condutor eletrizado cair sobre o carro e você ficar dentro do carro paradinho, tranquilo, não vai acontecer nada com você. Mas, se você encostar na lata do carro e tentar sair, colocar o pé no chão, aí você vai morrer eletrocutado. E por que isso? Porque na superfície do carro está concentrado todo o campo elétrico, todo o poder das pontas. E aí você vai servir de condutor para aquela corrente, para aquela carga que está acumulada ali e ela quer desesperadamente ir para a terra. Tudo bem? Então é por isso que no carro é seguro ficar em tempestade. Tem gente que fala que é por conta do pneu. Não é bosta nenhuma por conta do pneu, pelo amor de Deus. Se por acaso o carro for atingido por um raio, a primeira coisa que derrete é o pneu, tá bom? E aí o carro encosta no chão. Mesmo se o carro estiver encostado no chão, a gente cria uma gaiola de Faraday, a gente cria um campo elétrico nas pontas do carro. Beleza? Tranquilo? Continua aqui comigo, ó. Então ele fala o seguinte, primeiro, se o comprimento de onda de uma radiação incidente na gaiola for muito menor do que as aberturas da malha metálica, ela não conseguirá o efeito de blindagem. Olha, nós não falamos muito aqui não, mas o fato daqui de dentro não ter campo elétrico cria o que a gente chama de blindagem eletrostática, que é justamente a gaiola de Faraday. Gaiola de Faraday é um tipo de blindagem eletrostática usual, tudo bem? E aí o que ele fala tem sentido. Veja, se o comprimento de onda de uma radiação incidente for muito menor do que a abertura, ou seja, a abertura está aqui, e a onda é isso aqui, ó, ela vai passar. Concorda comigo? Tô sempre me sujando aqui. Olha que legal. Aqui, ó, ela vai passar. Mas se a minha abertura for assim, e a minha onda for isso aqui, ó, o comprimento da onda for muito grande, aí tudo bem, ela não vai passar de jeito nenhum. Deu para entender? Olha, essa imagem aqui é só para você entender o que o cara está querendo dizer, tá? Esquece ela, não tem nada a ver com a realidade, mas é só para você entender o que ele quis dizer ali. Então a primeira está verdadeira, a primeira fez sentido, tá? A primeira verdadeira. 2. Se o formato da gaiola for perfeitamente esférico, o campo elétrico terá seu valor máximo no ponto central da gaiola. No ponto central? Peraí, a gente não acabou de falar que o campo elétrico está todo na superfície da gaiola? Não é o tal do poder das pontas? Nada a ver. No centro da gaiola não tem nada de campo elétrico. Falso. Tudo bem? 3. Um celular totalmente envolto em um pedaço de papel alumínio não receberá chamadas, uma vez que está blindado das ondas eletromagnéticas que o atingem. Gente, isso faz sentido?
Faz. O pior é que faz. O jeito mais simples da gente fazer uma blindagem eletrostática é com papel alumínio. Se você pegar o seu celular e envolver ele completamente no papel alumínio, ele perde a área, ele perde o sinal, porque você vai ter criado uma gaiola de Faraday em volta dele. Olha que bacana, isso é muito legal. Então, verdadeiro, tá? As cargas elétricas de uma gaiola de Faraday se acumulam em sua superfície interna, não, sua superfície externa. Então, falso também. Então, ficamos com VF. Olha, questão da UFO, hein? Questão teórica da UFO. Bem legal, bem de boa. Deu para entender a ideia? Bom, espero que você tenha aí uma luz, que a gente tenha lembrado um pouquinho de lei de Coulomb, tudo bem? Falado um pouquinho aí do campo elétrico. Você viu que falar de campo elétrico uniforme é quase a mesma coisa, tudo bem? Ah, só não posso esquecer de uma coisa, falar uma coisa aqui importante para você. Preste atenção numa coisa. O campo elétrico, a gente falou até agora, ele pode ser uniforme. Como é que a gente cria um campo elétrico uniforme? Nenhum dos campos elétricos que a gente falou até agora é uniforme. Gui, como é que eu sei se ele é uniforme ou não? Uniforme não quer dizer da mesma forma? Se eu coloco uma esfera, um condutor metálico e crio um campo elétrico, cada ponto, qualquer distância que eu altere, o campo elétrico muda. Se não mudar Deixa eu desenhar. Ó, tem uma esferinha aqui, certo? O campo elétrico, eu falo para você que ele está aqui, ó. Essas são as linhas de campo. Tudo bem? Não, isso aqui não é o Sol, é o campo elétrico. Tranquilo? Qual que é a ideia? Se você analisar esse ponto, é diferente desse, é diferente desse, é diferente desse. Se você variar a distância, varia a intensidade, varia o valor. Mas se você não variar a distância, o valor é o mesmo. Mas, mesmo sendo o mesmo valor, vai mudar pelo menos a direção e o sentido. Lembra que é vetor campo elétrico, é uma grandeza vetorial. E como é que a gente faz isso ser uniforme? Fácil. Eu coloco de um lado uma placa eletrizada com cargas positivos de um lado, e eu coloco do outro lado uma placa eletrizada com cargas negativas. Lembra? As linhas de campo vão sair sempre. As linhas de campo vão sair sempre do positivo para o negativo. Então como é que vai ficar o meu campo elétrico aqui, ó? Linha de campo, 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 linha de campo e linha de campo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você analisar o campo nesse ponto 1, nesse ponto 2, nesse ponto 3, nesse ponto 4, ou em qualquer outro ponto que esteja entre essas duas placas, aqui no meio, o campo elétrico vai ter o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. E é por isso que a gente chama o campo elétrico disso aqui de campo uniforme, tá bom? Esse que é o nosso campo uniforme. Bom, agora sim, falei do campo uniforme para você e eu te espero na nossa próxima videoaula. Abraço, beijo de queijo, falou tchau e tchau, tchau.